aqui no nosso Teamcast e hoje tem uma história muito interessante para a gente estudar. E é claro, eu não vim sozinha, eu tô com o Gustavo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha, um novo trimestre, edição 1 do quarto trimestre, tem como título A Construção do Templo e Você. Olha, o trimestre é novo, o cenário é novo, o apresentador é o mesmo, mas o convidado... A gente não é mais o mesmo depois desse semestre maravilhoso, né? Olha, o trimestre passado foi maravilhoso, mas o quarto trimestre promete muito. Isso eu Com tenho certeza. certeza disso. Ter... Eita, Eita, confundi aqui. Quarta, tá certo. quarto trimestre. Por falar em convidado, nós temos aqui com o Daniel. Daniel, por favor, diga de onde você veio, a sua base, a sua idade. Eu sou o Daniel, eu vim da base Quírios, eu sou da Igreja da Cidade Nova 5. Que bacana. E quais são as atividades missionárias que vocês desenvolvem na base de vocês? Nós temos várias atividades, inclusive uma que é o culto em classe, onde nós reunimos a nossa base, na nossa sala onde a gente faz a escola sabatina, e nós chamamos alguém de outras igrejas, algum palestrante, para falar sobre algum assunto que ele mesmo escolheu, algum assunto que envolve os adolescentes e algo a ver com... voltado muito para os adolescentes. Que bacana. E, inclusive, já deixando claro para vocês que vai ter o Celebratim em novembro, então você já fica ligado. Inclusive, a gente tem os desafios da Rota GA. E pode lançar aqui os desafios pra gente, por favor? Obrigada. Ó, no mês de outubro, a gente tem o Intercâmbio GA, que vai ser você realizar o programa da Escola Sabatina em outra base, então você ir para outra igreja. Vai ter o Quartatim The Way, que vai se realizar o culto de quarta-feira, com a participação dos adolescentes com esse tema. Direct, que é promover uma roda de conversa com um convidado especial, como a gente faz aqui também, né? Uma roda de conversa. E também vai ter o Celebratim, como eu já falei. Inclusive, já teve na AMA e na MINEM. E aqui na União Norte, na área, Eita. na AMPA, da MPA e também na ASPA, vai ter agora em novembro. Partindo agora para o estudo da lição, a gente está aqui com o Daniel, já falamos. Daniel, gostaria que você comentasse um pouco sobre a lição. Ela tem como título A Construção do Templo e Você. O que esse título tem a ver com a história? O que a história fala? Bom, primeiramente eu queria que a gente lesse o texto-chave, que se encontra em Esdras 5, versículo 11. Somos servos de Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que foi construído aqui, muitos anos atrás, por um grande rei de Israel. Bom, o tema é simples, a reconstrução do templo do povo. Um templo que foi construído há anos atrás e agora o povo vai reconstruir esse templo de novo. Mas como todo objetivo, como o povo de Deus sempre tem algo para atrapalhar, sempre tem algo que atrapalha o povo de Deus. E não foi diferente dessa vez. Durante a lição, nós estudamos sobre o povo tentando reconstruir o templo, mas surgindo obstáculos. Mas o povo, ele buscou se fortalecer, buscou seguir a vontade de Deus. E no final, lá para frente, nós vamos descobrir qual foi o resultado dessa obediência e dessa persistência. Daniel, a lição de sábado lá traz uma introdução e eu gostaria que você comentasse, porque ele fala da reconstrução do templo e ilustra claramente o senso de identidade que a igreja precisa ter ao realizar projetos. Como foi essa reconstrução do templo? Demorou muito tempo? Qual foi a decisão tomada para eles reconstruírem esse templo? Deve ter demorado bastante tempo, porque conforme eles iam reconstruindo o templo, havia contratempos que faziam as obras serem paralisadas. E elas voltavam, mas não duravam muito tempo. Depois vinha algo, fazia com que elas parassem de novo. Então, foi basicamente um tempo bem longo, porque havia obstáculos e o povo tentando superar aqueles obstáculos, mas de um período muito longo. E Daniel, eu queria saber se o povo eles estavam por conta própria, eles tinham algum apoio ali, né, para ajudar eles nessa reconstrução do templo. Eles tinham o apoio de um rei, que era o rei Dário I, se eu não me engano. O nome dele era Dário I e eles tinham aquele certo apoio daquele rei, mesmo aquele rei não sendo lá daquela região. Eles tinham aquele apoio, e tanto que lá para frente ocorre um ocorrido onde o rei Dário interferiu para ajudar o povo a continuar a construção do templo.
A lição de domingo, ela manda a gente ler alguns textos sobre no livro de Esdras, e tem uma pergunta interessante que diz assim: de que forma Deus agiu para que a reconstrução do templo ela fosse direta? Como Deus agiu para que ela prosseguisse, melhor dizendo? Ele interferiu em meio de orientar o povo, primeiramente, através de vários profetas, como houve aqui no texto de Esdras. Ele ajudou o povo a focar naquele objetivo, e o objetivo era reconstruir o templo, ajudou o povo a superar os obstáculos que vinham no caminho e ajudou o povo a se manter sempre naquele caminho. Interessante isso. E eu também queria saber qual foi a reação do povo ao saber que eles teriam o apoio ali do rei Dario. O povo ficou bastante feliz até de ter um certo apoio, porque eles não se sentiam muito seguros. Depois de vários ocorridos, depois do cativeiro na Babilônia, vários ocorridos deixaram o povo inseguros, assim meio sem uma certa confiança em si mesmos, mas às vezes é uma falta de confiança até em Deus. Eu achei uma pergunta muito interessante aqui, que foi o que essa lição, a gente pode trazer essa lição do povo para os nossos dias atuais, no caso, na igreja, sobre a reconstrução do templo e também porque a igreja é o nosso templo atualmente. Nós não devemos temer quando os obstáculos vierem. Mesmo que eles pareçam ser grandes, Deus é maior. Deus sempre está conosco, sempre está nos ajudando e nos orientando a superar aquele certo obstáculo, porque Ele está conosco. E se nós acreditamos que Ele está conosco, nós conseguimos superar qualquer obstáculo que vier pela frente. Muito Daniel, interessante. você falou que nesse período da reconstrução do templo houve alguns obstáculos. Teve algum povo que estava invadindo? Qual foi esses obstáculos que impediram que a reconstrução do templo fosse mais rápida? Teve um povo que impediu depois de ter se oferecido. Era um povo idólatra e havia um rei que ficou muito zangado depois que o povo rejeitou a ajuda. É o rei Ciro. Ciro, Sim. por que eles rejeitaram a ajuda? Porque o povo de Israel não estava... Ele tinha aprendido a lição dele depois de ter várias vezes se aliado com povos idólatras. Depois de ter sofrido as consequências, eles aprenderam a lição de que eles não deviam se juntar com aquele povo porque eles iam ser influenciados a novamente cometer esse erro. Compreendo. Muito bom. E o que você achou de interessante na lição de segunda-feira? Na lição de segunda-feira, eu achei interessante que o povo teve que tomar decisões, mas o povo não tomou decisões sozinho. Deus estava com eles. E tem um trecho que eu até grifei aqui, que diz o seguinte: se os judeus não tivessem confiado nas orientações dadas pelo Senhor, essa pergunta, que foi a pergunta de que aquele povo que estava tentando atrapalhar, perguntou se eles tinham algum fundamento para ter a permissão de reconstruir o templo. Mas, se eles não tivessem confiado no Senhor, a resposta que eles iriam dar poderia ter gerado graves consequências ruins. Mas eles escolheram confiar em Deus e Deus os orientou e os ajudou naquele momento. Mas assim, como é que o povo sabia que essa foi uma ordem de Deus para que eles fossem lá e reconstruíssem o templo? Deus tem várias maneiras de nos dar orientações. Uma dessas maneiras são através de homens, através de profetas. Havia vários profetas naquela época, como Ageu e Zacarias, Esdras, por exemplo, e ele, através desses homens, orientou o povo, não só assim, como também ele mesmo falava com o povo. Mas custava o povo seguir as orientações. Era dever do povo obedecer a Deus e seguir as orientações que eram passadas para eles. Muito bom e realmente isso é muito interessante. Quando a gente segue as orientações de Deus, tudo dá certo, né? Sim. E eu queria também que você falasse um pouco de terça, que é o nosso dia favorito, né, Gustavo? Com certeza, nosso making off, a gente está mais descontraído aqui, umas curiosidades, a gente, né, eu e a Débora, a gente é muito curioso, a gente ama essa parte de terça-feira. Teve alguma curiosidade que chamou a sua atenção que você queira compartilhar com a gente? Sim, é basicamente a primeira curiosidade. Esdras é um dos 3 livros da Bíblia, justamente com Esther e Neemias, pertencentes ao período da história do povo israelita após o exílio na Babilônia. Isso mostra de que o povo teve uma certa
evolução depois de tanto tempo naquele lugar. O povo aprendeu com os erros e buscou não fazer, buscou se fortalecer e fortalecer principalmente a comunhão com Deus. Isso é um fato interessante porque a gente vê como o povo não queria fazer a mesma coisa, abandonar o Senhor de novo. E o povo foi tentando. Às vezes falha, mas tentando. E isso é o que nós devemos fazer. Com certeza. Às vezes a gente fala assim, não deu certo uma vez, eu vou desistir. Mas quando a gente quer algo de fato, a gente vai tentar várias vezes até conseguir. Às vezes a gente tem ali, como eu já digo às vezes pro Gustavo, a gente tem um pecado de estimação e às vezes a gente tem dificuldade de abandonar ele. Mas com o tempo, a gente vai conseguir, com a ajuda de Deus, a gente vai vencer todas as tentações. Com certeza. Realmente. O povo ali, ele teve alguns imprevistos no meio do caminho, mas eles continuaram mantendo o foco, que era a reconstrução do templo, que era fazer aquilo que Deus mandou. Como é que o adolescente hoje ele consegue manter esse foco de esquecer tudo que está acontecendo ao redor dele, mas que ele consiga focar no sacrifício de Cristo? Como é que ele consegue focar na esperança de uma vida eterna? Como é que ele pode deixar tudo que está acontecendo ao redor e focar somente em Cristo, visto que a influência é muito grande nesse adolescente? Bom, um fato interessante é que o adolescente ele pode ser influenciado facilmente por outras coisas, porque é um período onde tu é muito vulnerável. Mas, se nós fortalecemos a nossa comunhão com Cristo, nós seguimos os mandamentos dele, ele nos fortalece, nos capacita a continuar naquele caminho que ele deseja que nós possamos seguir. E isso é um fato muito interessante porque a gente vê que Deus até hoje nos fortalece, nos capacita para fazer as obras dele, seguir o caminho dele, porque ele quer algo maior para a gente, algo bom. É isso que eu falo toda vez quando eu estou em pregações, passando lição. Deus tem planos para nós, planos bons e perfeitos, porque ele só quer o nosso bem. Ele não quer o nosso mal, ele não deseja nada de ruim para a gente, porque ele sempre quer o nosso bem. Que bacana. E passando já pro dia de quarta-feira, eu ouvi aqui uma frase muito interessante que diz assim: os cristãos sempre tiveram no Senhor um forte ajudador. Podemos não conhecer a maneira como o Senhor ajuda, mas de uma coisa nós sabemos, ele jamais falta aos que nele põem a sua confiança. Então isso quer dizer que às vezes a gente não enxerga a forma como Deus está nos ajudando, nos apoiando, mas com certeza ele está do nosso lado sempre. Sim. O fato interessante é que às vezes a gente vê que a gente não consegue ver aquilo que Deus está fazendo, mas a gente sabe que Deus está interferindo por nós. Deus está nos ajudando mesmo que a gente não consiga ver. Mas basta a gente ter fé e acreditar. Sabe, Daniel, a gente vê, muitas vezes a gente não vê, para falar a verdade, que Deus está agindo na nossa vida de uma maneira muito grande. Ele está livrando a gente de tanta coisa que às vezes a gente não vê e a gente acaba sendo ingrato. Sim. Você acha que esse povo ele acabou sendo ingrato em alguns momentos? E como o adolescente hoje ele consegue enxergar? Como é que ele pode olhar para aquilo que Deus está fazendo por ele e não reclamar das coisas que Deus não protegeu, que ele não o livrou? O povo com certeza foi ingrato em alguns momentos porque é normal do ser humano ser ingrato com Deus. Até nós aqui hoje em dia somos ingratos com Deus. Às vezes reclamamos porque algo aconteceu, algo não deu certo, mas quando algo de bom acontece, nós esquecemos até de agradecer. O É igual povo... aquele dos leprosos, que apenas um voltou para agradecer. Sim, sim. Sim. Então, nós adolescentes hoje em dia, nós também passamos por esses momentos, períodos difíceis, e às vezes a gente até chega a reclamar com Deus, perguntando por que a gente passa aquilo. Mas, ao invés de perder tempo reclamando, nós devemos seguir em frente e persistir e confiar em Deus, porque nós sabemos que há alguém que está interferindo por nós, e esse alguém é Deus. Não há mais ninguém, a não ser Deus, que possa nos livrar daquilo. E, inclusive, você falou sobre isso. Eu queria que você desse um conselho para os nossos adolescentes de como eles podem fazer isso. Um conselho que eu queria dar é que, mesmo que os obstáculos pareçam grandes, não desista, porque Deus está contigo. Deus é contigo e quando Deus está contigo, você pode fazer tudo. Porque se Deus te fortalece, é porque Ele te capacita para fazer algo e te retribuir lá para frente. Porque Ele tem algo guardado para cada um de nós e principalmente para aqueles que honram o nome dEle. Que conselho, Débora, que conselho. Muito marcante. Deus honra aqueles que o honram. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Sim. Teve algum texto da lição de quarta que chamou a sua atenção, desses 3 textos aqui de Deuteronômio capítulo 11, verso 16, Josué 24, 15 e 1 Samuel 12, 20? Teve. Foi Josué 24, 15. Eu vou ler ele aqui rapidinho e diz o seguinte:
Pois, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se ao Deus a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, basicamente, é a renovação da aliança com Deus. E, nesse momento, Josué fala se eles preferem escolher servir a Deus ou servir aos deuses que os pais daquele povo atualmente serviram. E isso, hoje em dia, é algo que também, mesmo indiretamente, perguntam para a gente. Porque os deuses, hoje em dia, são as coisas do mundo. Nós devemos escolher ou seguir a Deus ou seguir ao mundo. Se nós escolhemos seguir ao mundo, essa é uma decisão nossa, mas as consequências virão lá no futuro. Se nós escolhemos seguir a Deus, também é uma decisão nossa, mas Deus vai nos dar algo bom e nos recompensar, porque nós escolhermos seguir Ele com amor e confiança. Com certeza. E passando para o dia de quinta-feira, eu queria que você falasse um pouco. Inclusive, o dia de quinta, ele fala bastante também sobre o livro dos ungidos, que é o livro que a gente está estudando esse trimestre. E, inclusive, você pode ler o capítulo 46 do livro, que vai te ajudar a aprofundar mais a história e também entender coisas que às vezes a gente não entende apenas lendo a Bíblia. Com certeza. A irmã White, nesse livro, ela amplia o nosso conhecimento sobre a história, porque estudar a lição e ler a Bíblia muitas vezes também deixa algumas coisas incertas. Mas o livro de Ellen White, ela amplia o nosso conhecimento, ela dá conselhos que, embora escritos há muito tempo, nunca foram tão atuais. Inclusive, ajuda você também a responder o quiz Baptin, como você deve chamar na sua base. Com certeza. Daniel, nessa lição de quinta, teve algum ponto que chamou a sua atenção? Teve sim, que tá até marcado mesmo na lição, que diz o seguinte: foi apenas quando eles entenderam que deviam obedecer e fazer o que Deus estava lhes pedindo, que os obstáculos foram removidos e o trabalho avançou de maneira maravilhosa. Quando o povo realmente entendeu que o que eles deviam fazer era seguir a vontade de Deus e obedecer os conselhos que ele passava para o povo, se sucedeu que os obstáculos foram removidos e eles conseguiram progredir naquela reconstrução. Eles conseguiram avançar de maneira maravilhosa, assim como diz. E eles se fortaleceram e conseguiram terminar a construção, mesmo com obstáculos, mesmo com coisas que atrapalhavam, até mesmo o povo até mesmo quem estava no povo podia atrapalhar, porque não é só esses obstáculos. Às vezes cabe a nós decidir se a gente vai seguir a vontade de Deus e avançar ou se a gente vai desistir. Porque é nosso critério. Deus nos dá a opção de seguir a Ele e avançar. Mas livre-arbítrio. Exatamente. E também nós temos a opção de desistir e largar de mão. Mas o povo escolheu o quê? Obedecer e seguir a Deus. Sempre é isso, e é essa escolha que nós devemos ter. Sempre obedecer e seguir a Deus, porque Ele vai nos recompensar e nos honrar, porque nós honramos Ele. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, agora só para finalizar, sobre sexta-feira, que é muito bacana. Inclusive tem essas frases que eu sempre gosto de ler, porque traz uma visão diferente sobre as coisas que a gente não vê. Uma parte que eu achei muito interessante, que também tá aqui marcada na lição, que diz: temos responsabilidades que exigem nossa submissão total à direção de Deus, à administração de nosso tempo e de nossos recursos, e uma unidade de propósito. Nós temos responsabilidades, todos nós temos responsabilidades, principalmente na obra do Senhor. E cabe a nós decidir se nós queremos sim ou não progredir naquela obra. Mas para isso nós temos que ter recursos, temos que ter e nós temos que ter fé principalmente, porque a fé move montanhas. E isso é o que Deus faz com a gente. Deus nos dá fé, Deus nos fortalece. Deus sempre está nos capacitando para progredir na obra dele e nos capacita a superar qualquer obstáculo que venha na nossa frente. Que bom. E com isso a gente finaliza o nosso Teamcast. Foi muito bom ter você aqui hoje, Daniel. E nada melhor do que finalizar com uma oração. Com certeza, o nosso primeiro Teamcast desse novo trimestre, que está com um novo formato, um cenário diferente. E a lição também é um pouco diferente, o título da lição, Libertação, né? Se você tem a sua lição, por favor, estude, porque a lição desse trimestre, o estudo
tá maravilhoso, Débora. Ele promete. E esse quarto trimestre tem muitas surpresas por aí. Inclusive, fiquem ligados no todos os nossos Teamcast e também nossas redes sociais. E como a nossa fé é grande, eu tenho certeza que você também vai voltar para ver. A gente acredita que você vai voltar, né, no nosso canal para Com ver. certeza, com certeza. Daniel, pode fazer uma oração pra gente finalizar esse Teamcast? E Senhor, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deu. Senhor, neste momento eu te peço uma bênção especial por cada um que está aqui neste momento, Senhor. Fique com cada um aqui e nos abençoe. Senhor, quando os obstáculos vierem em nossa vida, que nós possamos ter fé e confiar no Senhor e nos fortalecer grandemente, porque o Senhor vai nos ajudar a superar aquilo, Senhor. Fique com cada um aqui, nos dê um bom dia, uma boa semana, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, espero que vocês tenham entendido mais da lição desse novo trimestre que está maravilhoso e promete muito. E com isso a gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de nos seguir nas nossas redes sociais. É isso. Um beijo a todos vocês. Tchau!